Boa tarde a todos. Também um pedido de desculpas por este atraso, mas isto foi uma versão relâmpago do almoço. Provavelmente alguns de vocês também vivenciaram o mesmo, o número de pessoas que foram almoçar simultaneamente. Eu vou começar aqui com uma provocação aqui à professora Assunção, que está ali já a olhar para mim, relativamente para arrancarmos este painel. Falou uma frase que julgo a vida é feita de metáforas, como dizia, não é? E a frase do este é o seu horário, este é o seu manual, boa sorte. E eu julgo que hoje em dia até vivemos um paradigma ainda mais complexo, é que já não há horário, já não há horário fixo, dada a flexibilidade dos nossos horários enquanto professores. Também já não há manual, para o bem ou para o mal, não é? Neste caso, há algumas referências, é verdade, e há disciplinas mesmo que não há um manual obrigatório, portanto, julgo que resta mesmo a parte da sorte. Não é? A sorte, claro, tem uma vantagem aqui neste meio, porque a sorte tem rostos. E é uma sorte que é uma sorte controlada, felizmente, porque é uma sorte que tem caras, tem rostos, tem dinâmicas próprias, não é? E tem, acima de tudo, uma série de vivências e de histórias que nós esperamos aqui deixar-vos agora neste debate com este fantástico painel que temos aqui para poder discutir este tema, uma vez que é um painel bastante diversificado. Temos, por um lado, professores, não é? Também. Temos também, professor, é natural, um diretor e temos, neste momento, um grupo bastante diversificado que nos vai poder trazer algumas diferenças, totalmente, e algumas partidas. Eu queria só, inicialmente, dar aqui nota daqueles que são, no fundo, algumas linhas condutoras deste painel, até para poderem ir preparando também algumas questões que depois possam querer colocar durante o período do debate. Vamos tentar compreender alguns processos de socialização profissional dos professores em diferentes fases da carreira, no contexto das escolas portuguesas, analisar algumas oportunidades, alguns dos desafios vividos, no fundo, nesta integração na cultura também, e também nos climas escolares, que também já foi falado, e nas práticas escolares, identificar práticas, ações, projetos e mecanismos de apoio institucional, promotores de bons processos de socialização profissional. Também incentivar, refletir sobre o diálogo e a reflexão entre professores e dirigentes escolares sobre o papel das lideranças na criação de condições facilitadoras da concretização de ações e dinâmicas colaborativas neste período de evolução profissional. Por fim, ainda também tentar sistematizar alguns contributos para melhorar as políticas públicas no que diz respeito às formas de integração, inclusão e socialização profissional dos professores, que no fundo promovam, por um lado, como também já foi hoje referido de manhã, promovam a atração profissionais, cada vez mais nós necessitamos, como sabemos, no atual quadro, essa atração, mas por outro lado, uma coisa que muitas das vezes é pouco discutida, provavelmente, face ao impacto que tem também hoje, e foi também já hoje aqui referenciado, que é a retenção. E a retenção de profissionais não é só a retenção de profissionais no início da carreira, que é realmente fundamental, e nós vemos cada vez mais profissionais a abandonarem a carreira logo no início. Hoje, felizmente, já na carreira, porque temos colegas a entrar para os quadros, felizmente, logo no arranque da sua carreira, mas também, ao mesmo tempo, também alguns professores que abandonam noutras fases da carreira, não é? Embora não seja propriamente um mecanismo de indução por si só que os pode vir a fixar, mas toda essa socialização e o sentirem-se também eles próprios acolhidos na profissão e nas suas comunidades pode ser fundamental para essa retenção. E são sempre números muito importantes de reter, porque todos nós conhecemos os dados do abandono ou da saída de professores, que são dados prospectivos com base nas apresentações, não é? Nas possíveis apresentações, mas nós temos apresentações que às vezes acontecem mais cedo e pessoas mesmo que abandonam, portanto, a carreira mais cedo. Tudo isto é fundamental num quadro como este, em que temos profissionais a menos e, por outro lado, queremos também os profissionais mais qualificados e habilitados para os desafios que a educação tem. Relativamente à indução, já tivemos uma apresentação sobre o tema de grande qualidade durante os painéis da manhã. Passaria mesmo à apresentação portanto, dos meus colegas de painel, para então começarmos aqui um debate que, como é que após almoço, é um debate mais flexível e é um debate mais de uma discussão mais pessoal, não é? Sobre estas temáticas que verificamos hoje na literatura e na academia e também em algumas vivências de alguns estudos realizados. Portanto, o meu colega, o professor João Manuel Dias de Andrade, diretor do Agrupamento de Escolas Álvaro de Sampaio e Braga, licenciou-se em Informática de Gestão da Universidade do Minho, onde é também pós-graduado em Administração Escolar e em Organizações Educativas e Administração Educacional. Leciona desde 1990
na escola pública e no particular e cooperativo, fez a sua prestação de serviço no grupo informático no ano de 2000. Desempenhou já vários cargos de direção de assessoria, desde 2005, foi também assessor e formador para docentes e para outros públicos, quer entidades privadas, quer em diversos centros de formação de assessores de escolas. É atualmente, como referi, diretor do Departamento de Escolas Alberto Sampaio, cargo que desempenha desde julho de 2014 até ao apresentado. Para além dos diversos organismos que integra por inerência, é também membro eleito do Conselho das Escolas, integrante do Comitê de Acompanhamento do Programa de Pessoas de 2030 e de representação do órgão, e ainda presidente da mesa da Assembleia da Casa do Professor em Braga. E José Pedro Reis, ao meu lado, sou do agrupamento de escolas de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, portanto, três pessoas do Norte, uma também emprestada a Lisboa, mas também é mais ou menos do Norte, e uma colega que é praticamente do Norte, que está ali numa ilha que está mais para o Norte do que para o Sul. Portanto, o Zé Pedro nasceu em 88, isto só para dizer a data, para percebermos que temos realmente pessoas recentes, não é? Também no sistema e tivemos, houve também esta necessidade de ouvir estas novas vozes. Atualmente é aluno de doutoramento em História na Universidade de Évora. O seu percurso académico é licenciado em História e mestre em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mestre em Ensino de História do terceiro ciclo secundário pela Universidade do Minho e é também pós-graduado em História do Império Português pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o UML, que é a Universidade Nova de Lisboa, exatamente. No seu percurso profissional lecionou em Torre de Moncorvo, Portimão, portanto, estão a ver já, pode até haver uma cultura próxima, curiosamente, depois vamos também ver coisas curiosas, Barrancos, Vila Nova Cerveira, Trofa, Vila das Aves e atualmente em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão. Sra. Francelina Manso, nós no almoço estávamos a discutir quem é que tinha mais escolas para dizer e achamos melhor não dizer, porque senão perdemos o painel todo pelas escolas onde passamos ao longo do nosso percurso de trabalho. É neste momento coordenadora da Escola Básica Gomes Freire de Andrade, do agrupamento de escolas de São Julião da Barra, em Oeiras. Portanto, nasceu na Guarda, em 81, portanto, temos aqui também uma jovem. Licenciou-se em Desporto e Educação Física, Reeducação e Reabilitação em 2004, na Faculdade de Desporto e Educação Física da Universidade do Porto. Iniciou a sua atividade profissional em 2005, dedicando-se exclusivamente à docência. Em 2012 realizou a especialização em Educação Especial no Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração de Aveiro e, paralelamente ao exercício da docência, e por ser uma apaixonada pela leitura e pela escrita, faz parte da equipa do Centro Clínico PIN, Partners in Neuroscience, do Núcleo de Dificuldades de Aprendizagem Específicas desde 2016. É a coordenadora atual da Básica Freire Gomes Freire de Andrade e simultaneamente coordenadora regional do programa Ler A a Z na zona de Lisboa. Para terminar, nossa colega Júlia Isabel Ferreira nasceu em Luanda em 1973, um bocadinho não muito antes. Concluiu o curso de magistério primário em julho de 88 na Escola de Magistério Primário de Leiria. Lecionou desde essa data e até 2002 em várias escolas do primeiro ciclo do básico da região autónoma da Madeira, no ensino regular, tendo sido também docente em regime de acumulação de funções no estabelecimento regional de Funchal como professor de recursos. Frequentou e concluiu em dezembro de 2002 o curso de qualificação para o exercício de outras funções educativas de educação especial, problemas graves de multideficiência, obteve a licenciatura em educação especial com especialidade em multideficiência no Instituto Politécnico do Porto e lecionou até ao ano de 2005 na região autónoma da Madeira como professora especializada. De 2005 até à presente data, exerce igualmente funções no Centro de Educação Especial, no Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, em Montreal, no Centro de 4 escolas. Portanto, feita esta apresentação, que ainda foi uma súmula dos vastos currículos, como é natural, nós vamos tendo maior diversidade de experiências. Vamos passar então à nossa ronda de conversas que nos traz aqui e que nos vai tentar então poder refletir sobre este painel sobre a socialização profissional no contexto escolar, experiências e desafios. Ninguém conhece as perguntas, não é? Portanto, eu vou começar a primeira ronda. Nós temos aqui um problema de tempo, não é? Não só no atraso, mas também que todas estas questões dava para ficarmos aqui a discutir durante toda a tarde, como é natural, mas julgo que todos já conhecem o limite, mais ou menos, por primeiras rondas de 15 minutos para painel, não é? E lanço-vos apenas, então, duas questões iniciais para iniciarmos, quem quiser a discussão. A primeira, como é que descrevem a vossa experiência de entrada na profissão docente? Mais objetiva. E depois, quais foram os principais desafios que enfrentaram no primeiro dia de serviço, no segundo quase, ou no primeiro ano de serviço,
como é que foi este processo de integração, socialização da cultura e no funcionamento da organização educativa de escola e o que é que ajudou e dificultou o seu processo de socialização ou adaptação à escola e à profissão. Não é corajoso ou corajosa? Vamos passar aqui ao diretor. Vou dizer, no meu caso não é diferente, é um caso sui generis, como outros houve na minha geração. Boa tarde a todos, muito obrigado muito pelo convite a estar aqui presente, à Adélia, longa data do Conselho das Escolas. Dizer que, no meu caso, tantos outros na minha altura, mas é sui generis, só que estamos aqui a falar, porque eu sou docente, como tantas coisas na vida, com um acaso. No meu caso, foi com um colega meu, o namorado. É para saber que eu sou docente, até diretor hoje de escola, muito muitas vezes com isso. Foi, desta vez até agora. Porquê? Porque eu ia ajudar a namorada e tinha que dar aulas. E na altura era um papel azul de 25 dias, não sei se se entregava, e ele decidiu entregar na escola de Braga e convenceu-me a entregar por ele. Eu depois, anda lá, eu entreguei depois e esqueci isto em setembro de 89. Chega ao Natal, falam da escola, olha, estamos aqui um pedido que eu queria dar aulas. Vou lá falar, lembro-me de funcionário, que ainda está lá hoje. O diretor não me lembra. E eu pergunto, então, o que é que é? Para dar aulas quando? Amanhã. Amanhã, e o programa? Não há. Há um livro da disciplina de Introdução à Informática, que é a minha área de Informática, e havia uma disciplina dessa que eu ia dar de programação que estava a meio. Isto era ao Natal. E qual é o problema? Esta folha, era uma folha A4 escrita de um lado, sem logos, sem nada. Ou seja, ali fui direitinho uma papelaria procurar manuais daquela disciplina, Pascal, para estudar mais um bocado, e foi a partir daí que dei o resto do ano. Desta parte acho que com algum sucesso, pedagogicamente, e por isso é que ganhei o bichinho até hoje. A indução foi esta. Entrar no corredor no dia seguinte e ouvir uma colega a gritar não quero começar o ano a matar faltas da primeira e passar ainda que eu devia ter. Acho que isto já não acontece hoje, porque era naquela altura uma escola de massas. Só para dizer que esta foi uma indução. Na altura não havia planos nenhum, tive alguns maus conselhos. E um colega meu que me dizia, já deixou o ensino, devia ser. Nunca chegues cedo a um conselho de turma porque arriscas ter que fazer a ata. Portanto, foi a minha indução. Portanto, mas a verdade é que a gente sobrevive, não é? E tive que sobreviver. E depois, obviamente, ao longo do tempo, estive lá 2 anos ou 3, ainda nessa escola pública, depois tive uma escola privada com contrato de associação mais 7 anos, e fui crescendo. Mas fui crescendo dentro da escola, depois fui ganhando as pessoas a que eu respeitava, que me foram dando os conselhos certos, fui tendo vergonha, por exemplo, quando dei errado, eu era de informática, vinha daquela escola de 74 pós 25 de Abril, em que o que interessava era escrever, fazer um texto inteiro com ponta meia, era ótimo, e depois comecei a ter vergonha quando fui para lá, que eu não sabia. Mas tem a ver com o amor que nós temos à causa e quanto temos também amor a nós próprios e abraçamos a profissão. Mas foi assim a minha indução na escola. Fui andando, até que cá às tantas surge a hipótese de efetivar. Lembrei-me de como era a escola de ter feito esses primeiros anos. Como eu contei ao almoço, fui ao siglo uma vez na minha vida, meti uma escola em primeiro lugar, cumpri, entrei, efetivei, fiz a profissionalização em serviço na Universidade de Minho e nunca mais entrei em siglo para fins meus próprios. E até hoje. Portanto, eu não posso deixar, sou diretor da escola única onde lecionei e a única para onde concorri em primeiro lugar. Mas esta foi a minha história de indução. Só uma à parte, isto é proposta de escolas. Portanto, eu perco no número de escolas onde lecionei. Ganho claramente, porque eu sou filho da diáspora, da disponibilização, eu quando cheguei, a minha escola de 10º ano foi a Carlos Amarante em Braga, para quem conhece, a Carlos Amarante, eu entro para o 10º ano, era a minha 11ª escola. Portanto, eu tinha 10 anos, em 10 anos de escolar, tinha tido 11 escolas por onde passei. E nós vivemos aqui. Isto para dizer que a educação, obviamente, é fundamental, mas nós temos uma grande capacidade, quando queremos e quando acreditamos, de dar a volta às coisas e temos é que ter amor à causa. Eu, por acaso, tenho amor aqui, do meu colega, por causa da razão que eu acabei de dizer. A indução, poderemos voltar a falar nisso, mas é totalmente fundamental. E só queria lançar aqui um pequeno tópico para dizer que não é só indução no sistema educativo, é que se nós queremos escolas autónomas e identitárias, cada escola tem a sua cultura, os seus processos, os seus métodos. Portanto, mesmo para os docentes, eu tive este problema no ano passado, houve uma mudança de currículo, houve uma mudança do processo de contratação, foi totalmente estruturado e tinha 70 a 80% desentrado. A minha grande preocupação é que eu tenho uma identidade que se faz daí por todos que a construíram e estão a sair, como é que eu vou conseguir para estes docentes que são
podem ser antigos no sistema, podem ser até bastante antigos, mas não são da identidade desta instituição. Portanto, eu também tenho que fazer a indução, não é só nas práticas, nas regras, nos mecanismos do sistema educativo, mas também na identidade da escola. E essa indução nunca para. Qualquer diretor de escola, qualquer comunidade escolar, tem que ter essa preocupação de, quando recebe a pessoa, de a bem acomodar, de integrar nos seus métodos, processos de identidade e valores próprios. Boa tarde a todos. Antes de mais, é um enorme prazer estar aqui junto de vós. Agradecer à Associação pelo convite. A minha experiência de indução no ensino foi de 8 a 80. Eu lembro-me que estava numa aula da professora Assunção, um colega nosso tinha mais experiência com curso de educação própria, indicam-nos o CIR para nós irmos preenchendo e para nós irmos vendo. Este tempo já tens um mestrado noutra área, já tens informação, já se calhar ainda pode ser sorte de arranjar uma oferta de escola. Portanto, fui vendo, fui um bocado com receio, fui aguardando, fui na expectativa e entretanto chegou ao estágio. Na minha primeira aula de estágio, eu virei para o meu colega, estávamos os dois a estagiar, eu disse, não, eu vou-me embora, não estou para isto, eu amanhã não apareço. Estava habituado a um outro tipo de ensino que era completamente novo para mim, completamente diferente daquilo que eu encontrei e fez-me alguma confusão e fez-me assim alguma espécie, até porque notava-se que o professor, o orientador de estágio, tinha muito boa vontade, era muito esforçado, era muito empenhado e queria muito que aquilo resultasse, mas estava bastante limitado na ação que tinha para as turmas que tinha para oferecer. Entretanto, a sorte sorriu, eu considero que foi sorte. Numa das propostas acabei por entrar para ir e foi para a Torre de Moncorvo. A minha primeira preocupação é onde é que fica a Torre de Moncorvo. Faço ideia. Entretanto, estava a dormir, era 9 da manhã, toca o telefone, 278, e lá, o senhor logo, diretor de escola de agrupamento, eu sim, e ele, você entrou, você vai ser nosso professor, tem uma proposta para aceitar, e eu, está bem, ok, e como é que eu faço isso? E ele, vai ao CIR e tal, você não se inscreveu? Você vai ao CIR, inscreva-se, eu, pronto, ok. Quando é que tem-me apresentar aí? Ele apresenta-se amanhã, e eu disse, eu estou com Covid. Foi mais ou menos essa a conjugação. Entretanto, o senhor, eu pedi-lhe algum tempo, ele foi impecável comigo, aceitou, e eu acabei por entrar. O meu espanto, quando eu entrei, e vocês podem achar que foi um pouco de brincadeira, foi quando me chamaram professor pela primeira vez. E eu fiquei assim a olhar para trás e disse, não devem estar a falar para mim de certeza. Mas é verdade. E quando entrei na sala dos professores, eu entrei num período em que os colegas estavam a dar aulas, e eu disse, professor, posso entrar? E assim, e o mais estranho ainda foi, porque eu tinha 30 anos na altura e os colegas tinham todos mais de 60 anos. Ou seja, e o bom, acabou por ser bom aí. Eu sinto que sou um privilegiado relativamente a isso e às experiências que tive de integração. Porque a maior parte deles tratou-me logo quase como um filho ou quase como um neto. Percebe? Tu nasceste quando? Nasci em 88. Eu não acredito, eu juro, nasci em 88. Mas é mesmo, eles estavam, não era normal ter alguém tão jovem a querer entrar para o ensino. Eu agradeço por isso, sou grato a isso e a esses professores desse agrupamento, porque seguramente foram eles que eu fiquei com bastante receio relativamente à pequena aula e cheguei mesmo a ponderar não avançar. Só que depois de ter sido tão bem acolhido, tão bem recebido, ter um professor que se virou para mim e disse uma frase do professor Eduardo, que me marcou, depois foi um orientador de estágio no Coro, disse assim, Zé Pedro, isto está para nós dois, não é uma corrida de 100 metros, isto é uma prova de resistência. Ou seja, o teu caminho está a começar agora e vai ser grande de 30 anos. Por isso, calma, a gente estamos aqui para te ajudar e vamos te apoiar. E assim foi. Como também, por exemplo, professor de Educação Especial, precisava de preencher uma documentação, não tinha ideia que era isto. Acho que é esse o handicap da formação de professor. Falta muito essa passagem da questão da burocracia. E ela disse, aparece-me aqui às 5 horas. Eu disse, mas as aulas acabam às 5 horas. Aparece aqui às 5. Então, resumindo, ela morava em Macedo de Cavaleiro, ainda era uma distância grande, e ela disse, vamos ficar aqui os dois e vamos preencher a papelada toda hoje. Não sais daqui sem a papelada estar pronta. E eu, mas eu não sei nada, tu ajuda, não se preocupe. E ela ficou comigo até às 7. E eu ainda hoje tenho uma dívida de gratidão para essa pessoa e para outras pessoas. De facto, fui privilegiado nesse meu processo de acolhimento. Não me trataram, não me senti tratado como um colega, mas quase como um filho ou quase como um neto. Porque eles, para vocês terem uma ideia, para não roubar mais tempo, no meu grupo, no grupo 400 de História, o professor mais novo tinha 64 e o outro professor tinha 66.
e entre o professor com 30 anos, vejam a diferença que foi. Mas ainda hoje aqui publicamente lhe agradeço por isso, porque fizeram com que esta experiência fosse de facto, e disse que ainda hoje fosse professor e pudesse dizer que tinha esta posição que tanto eu. Relativamente a isso, senti essa preocupação de me acolher, aconselhar, também. Não, me disseram que era uma corrida de resistência, que calma, conseguia. E depois foi sempre um processo de adaptação, como era a nossa facilidade, obviamente nas escolas do interior é um pouco mais complexo por causa do isolamento geográfico, mas tudo se vai fazendo e tudo se vai arrumando e tudo se vai passando. Isto está a correr bem, portanto já gastamos o tempo todo do painel e não nos falta metade desta primeira, portanto, mas temos tempo, temos a parte do debate para gerir, é tranquilo, mas é só para termos a oportunidade ainda de responder ao resto, até porque vocês, entretanto, já responderam uma série de coisas que eu perguntei a seguir, o que já tem essa vantagem. Francelina. A pressão. Eu não vou ter de partilhar também um pouco a minha experiência do primeiro ano, até diria os primeiros 2 anos, porque fiquei colocada na mesma escola, mesmo no concurso nacional. O primeiro desafio foi um horário de 8 horas, sendo que o horário, as aulas eram no final da tarde, à segunda, quarta e sexta. Era uma reunião à terça. Portanto, esse foi o primeiro desafio. Claro que foi uma decisão minha, estratégica, para poder entrar na carreira, começar a entrar na engrenagem, e vindo da Guarda para Lisboa. Tive aqui 2 realidades muito contrastantes. Nunca conheci a direção. Eu fui só recebida pela secretaria. E a primeira vez que entrei na sala de professores, era uma sala clássica de estrutura, e tinha um sofá gigante, onde cabiam 8, 9 pessoas. E sentei-me no cantinho desse sofá. E houve uma colega que me abordou, eu pensei, a primeira pessoa que está a falar comigo. E disse, esse é o meu lugar. Nunca mais entrei na sala de professores, mas fui muito abraçada pelo grupo de educação física e realmente aqui as estruturas intermédias fazem toda a diferença. Tanto que eu tive esse ano inteiro, no ano a seguir fiquei colocada para oferta de escola, ligaram-me e no dia anterior eu tinha sabido que a minha não tinha campo e disse que não. E em 24 horas o coordenador de educação física reajustou o meu horário em 3 dias, segunda, terça e quarta, para que eu pudesse vir para Lisboa e pudesse deslocar todo o resto dos dias em Coimbra para acompanhar a minha mãe. E isso faz toda a diferença as pessoas que estão na escola e dentro da escola, dentro dos vários grupos. Felizmente, a partir daí, nas 16 escolas que eu já conheci, a direção não falhou. Este lado humano da direção, das coordenações do diretor de turno, coordenação do departamento, são um exemplo. Seja por me darem logo os procedimentos, a escolarização de procedimento, do acompanhamento das tais horas depois das 5, quando acabam as aulas, sim, realmente estiveram comigo. Mas é claramente um desafio. E eu agora vou falar de outro, que é, falamos muito de indução, mas é muito difícil integrar um professor que entra a meio do ano, que é colocado em outubro, que é colocado em abril, que é colocado em fevereiro, e outro é ficar só por um horário temporário. Eu, no último ano em que eu estive no Porto, estive em 4 escolas diferentes. Um mês a trabalhar, um mês em casa, um mês a trabalhar, um mês em casa. E chegou ao fim e que me obrigou a tomar uma decisão mais difícil, que foi vir para Lisboa, para onde havia lugares, para conseguir efetivar. Esta mudança de escola traz uma grande capacidade de resiliência e uma grande capacidade de adaptação que cada professor tem. E traz-nos uma diversidade de conhecimento. Felizmente, pelas escolas que passei, tive sempre muitas oportunidades de cargos, de projetos. Também ficava um bocadinho bem. Porque gostava, eu sou muito curiosa e, portanto, tudo o que viesse de novo alimentava o facto de estar distante de casa. Porque estamos muitos anos de um lado para o outro e crescemos muito profissionalmente, mas às vezes os objetivos profissionais ou os desejos pessoais ficam para trás e há sonhos que ficam por realizar. Mas não me quero lamentar com isso. Estou muito orgulhosa do percurso que vou fazendo, mas claramente o impacto que a direção possa ter, o lado humano, da forma como nos recebem,
faz muita diferença. E se calhar por isso é que hoje, quando já estou deste lado e assumi, neste caso, nos últimos 2 anos, a coordenação, faz com que eu tenha essa sensibilidade e esse cuidado de que eu não quero que sejam tratados como eu senti, ou pelo menos a sensação que eu tive nos primeiros tempos. E tentamos sempre que haja uma forma de acolhimento, seja de professores novos, de idade, seja de professores que vêm de outros agrupamentos já com muita experiência. E essa logística, como dizia o meu colega Daniel, é que é difícil às vezes conseguir gerir motivações diferentes, porque estamos em fases de vida diferentes. Não me alongando mais, vou passar a minha plano. Olá, boa tarde. Eu sou a Júlia Isabel e agradeço este convite. É sempre um privilégio estar perante uma plateia como vós, mas também é uma grande responsabilidade. Agradeço à doutora Adélia o convite, agradeço a todos aqueles que apoiaram a doutora Adélia no meu convite. Quero dizer que, quando me formei, aquele menino tinha acabado de nascer. Portanto, em 1988, eu, por opção própria, aliás, recuando um bocadinho, fiz uma viagem de final de curso à Madeira e apaixonei-me por aquela ilha e disse, em junho, estão a fazer agora, fizeram agora 37 anos, eu tenho de vir dar aulas para aqui. E contrariamente àquilo que a minha mãe queria, eu fui dar aulas para a Madeira. Tinha nota para ficar cá e fiz todo o percurso ao contrário dos professores que faziam naquela altura. E o meu plano de indução, aquele que tinha sido projetado para mim, e já nessa altura havia foi o Sr. Manuel da Mala. Quem era o Sr. Manuel da Mala? Era o senhor dos Correios. E era o senhor que ia levar a professora à escola. E foi na carrinha do Sr. Manuel da Mala, em cima dos sacos das cartas, que eu fui para a minha primeira escola. Ficava no Arco de São Jorge. Quando cheguei, não estava lá ninguém. A escola estava fechada, havia efetivamente uma colega que era do Arco de São Jorge, mas que não estava na escola. Não havia funcionários, não havia absolutamente ninguém naquela redondeza. Procurei e, entretanto, chegou uma colega, também madeirense, primeiro ano, mas que era do outro lado da ilha. Primeira dúvida, onde é que vamos almoçar? Não tinha levado nada. E então, o meu primeiro almoço como professora foi uma sandes de ovo frito com uma brisol maracujá, não é brisa maracujá, é brisol maracujá, numa tascazinha, mas que no percurso que nós fizemos, desde a escola até a tal tasca, os senhores se levantavam e tiravam o chapéu às senhoras professoras. Essa foi a minha primeira indução. Não tive, na Madeira depois estive muitos anos, tirei efetivamente a minha licenciatura em Educação Especial na Madeira e depois, por questões familiares, vim para o continente e fiquei no agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel. E embora neste agrupamento de escolas não houvesse um plano estruturado para receber os professores, eu sempre me senti acolhida. Houve uma primeira reunião em que nós não bebemos vinho do Porto, como de manhã se falou, mas que sim, tivemos um bolo, todos os colegas foram apresentados, e naquela escola nós sabíamos e soubemos, desde o primeiro dia, que a porta da direção estava aberta, aquela casa era a nossa casa e seríamos sempre ouvidos e seríamos sempre um ser humano e não um número. Até há 2 anos foi assim. O papel do diretor, o papel da minha diretora, era o papel de um membro da minha família. Por isso, eu sinto-me uma privilegiada. Nunca me senti rejeitada. E sempre aprendi com essa mesma diretora a acolher os outros. E
todos aqueles que chegaram às minhas mãos mais novos foram sempre bem acolhidos e eu com eles aprendi e eles aprenderam comigo, uma troca de saberes. Por isso, não estive em muitas escolas. Estive também no estabelecimento prisional, mas a minha postura também sempre foi uma postura de aprendizagem e de dádiva. Obrigado por esta primeira ronda, tivemos já aqui várias experiências diversificadas, alguns pontos de contacto, outros pelo contrário. Este primeiro momento mais pessoal, vamos passar agora, no fundo, a mergulhar um pouco mais sobre as questões da emoção e sobre as questões da emoção, nomeadamente nas organizações onde vocês neste momento trabalham, com duas questões relativas a obstáculos ou a alguns fatores críticos que podem ser agora diagnosticados. Existe na vossa escola ou agrupamento, ou existem práticas formais ou informais de acolhimento e acompanhamento de novos professores? Como é que elas funcionam? Qual é o papel dos professores mais experientes, dos diretores, no processo de realização e integração dos novos professores na escola? E, por outro lado, como é que a escola promove ou até poderia promover oportunidades de colaboração entre docentes com diferentes níveis de experiência profissional, de modo a facilitar espaços e encontros intergeracionais promotores da socialização e também da capacitação profissional? Não sei quem é que quer começar. Vamos para aí de novo? Dizer formal, lamentavelmente não. Tínhamos, quando foi feito o LUP, embora o LUP tenha uma discussão fundamental, serviu-nos para alguns exemplos. Já agora, só por curiosidade, para quem quer saber as etapas do LUP, os instrumentos que previam, que interessa para o curso do LUP, previa um kit de boas-vindas para os novos docentes, planeamento e definição de metas, que era muito grande, gestão da sala de aula, autorreflexão e motivação, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, lidar com o stress e com o burnout. Estávamos nessa altura, o uso das tecnologias, porque a prevenção no LUP era muito dirigida a docentes que estavam a retornar ao sistema público, não tanto aos novos docentes, aos neófitos, que foi falado de manhã, mas era destinado a pessoas que tinham estado no sistema, sair e queriam voltar. Avaliação e feedback, trabalho com os pais e comunidade, e depois também, obviamente, as tarefas administrativas. Okay? Isto era a parte quanto formal. Porque a nossa preocupação sempre com os docentes chegam, e como o agrupamento é mesmo muito grande, é muito difícil estruturar, o número de docentes é semanal a entrar, nós, horários distribuídos, são mais de 330, só para tirar a faixa etária de sempre na escola docente, temos uma imensa rotação, logo à partida de uns quantos docentes que vão a seguir, 60, 70, depois ao longo do ano, uma vez que isso é uma rotação. A preocupação é que as estruturas intermédias efetivamente funcionem, que haja um acompanhamento de cuidado a nível, obviamente, da formação do departamento disciplinar e, particularmente, da intervenção da disciplina, para que tudo seja minimamente coerente. Passar daqui para diante é difícil. Este ano tivemos um particular cuidado com a intenção, foi bastante discutido pedagógico de esforço, desenvolvimento afetivo, com uma data de atividades extra, o tal bolo e o porto, que são importantes, não bastante, mas são bastante importantes, e essas dinâmicas no grupo. Houve esse cuidado, porque sabíamos que temos de ter muita gente para ficar, e a questão da identidade do documento também estava em causa. Os processos, os métodos e a identidade. Outra questão, também como foi dito pela Júlia, a direção tem que ter a porta aberta. Não consigo perceber outra forma de trabalhar. Porque as pessoas só podem trabalhar com direção de porta aberta. Infelizmente, às vezes, temos colegas que não têm bem essa noção e que estão com uma perspectiva de distância que não pode haver. As pessoas têm que sentir que são realmente uma pessoa e não um número. E isso faz parte da nossa identidade, tentar que todos os atores façam. Esses comentários de esse lugar é meu. Estou a vê-lo existir, acontecer, mas não é bom. No caso, só para acrescentar que também na escola nem era contrário. Também não me deixaram que pensaram que era faltava cuidado, pensaram que iam deixar de ser da escola a primeira vez que estaria também. Eu, relativamente a estas práticas de indução, eu ainda sou contratado, e normalmente é difícil entrar dia 1 de setembro numa escola e antes da segunda semana de setembro acabo de passar um pouco ao lado dessas atividades, embora
depois verifico elas existirem. Mas a grande força e a grande maioria delas é as chamadas informais. Eu, como já referi, sou mais novo, eu faço sempre mais da escola, eu faço sempre petis, então facilmente os colegas mais velhos têm a preocupação e eu agradeço por isso a questão de ser tipo privilegiado vem sempre ter comigo e perguntar, olha, tens dúvidas, percebeste, compreendes, já entregaste o formulário X, já fizeste o formulário H, já conheceste fulano que domina as tecnologias do teu computador a variar, ele vai-te ajudar, já foste falar ali não sei com quem, já fizeste, já conheceste, e este tipo de práticas de indução é as práticas que eu mais sinto que acontecem, em que o facto de ser esse professor e haver essa preocupação, ou então eu tenho sido privilegiado essa situação do Stefano, por acaso, sinto-me privilegiado por isso mesmo, uma preocupação genuína e agradeço aos colegas que se cruzaram no meu caminho, que há essa preocupação de me alertar, não como censura, mas de alerta para fazer isso e não acontecer alguma situação mais chata. E noto muito isso nessas práticas informais. Relativamente às outras, nunca também vou no do Porto, mas eu também chego sempre atrasado, nunca tive essa experiência. Mas, por exemplo, na escola de Vila das Aves, reparei que no agrupamento de escolas de Dom Fonseca Henriques, reparei que havia uma preocupação nos primeiros dias do ano de receber os nossos professores, de haver estudos para os professores, preparar os professores para os desafios, mesmo até do burnout, da parte psicológica, do bem-estar, não só físico, mas também psicológico. Reparei nisso, só como já referi, cheguei à posterior. Durante o meu percurso de contratado, uma das minhas frustrações e que eu tive mais dificuldade a superar foi exatamente não conseguirmos assumir a continuidade pedagógica. Estamos sempre a mudar. E quando temos construído algo, parece que fica a sensação de inacabado. A partir do momento em que eu passo a ser PZP, neste caso quadro de escola, abre-se um novo mundo e, neste caso, assumindo a coordenação, tenho essa responsabilidade de poder acolher da melhor forma e de garantir que eles se mantenham exatamente para que essa continuidade pedagógica seja possível. Felizmente, na minha zona, para já temos a Câmara de Oeiras, que faz uma recepção de professores logo no início do ano, que abrange todas as escolas, e isso, parecendo que não, acaba por ser um primeiro convívio onde as pessoas se cruzam e onde há sempre forma de partilharmos histórias e interesses. Depois, a nível de agrupamento, também há sempre um almoço no início do ano, há um arraial no final do ano, há um bocadinho essa preocupação mais na parte social. Porque em termos de curriculares, os grupos de ano, neste caso eu vou falar do primeiro ciclo, os grupos de ano, o trabalho colaborativo, acabam por ser muito eficazes porque há esse acompanhamento. Vêm colegas novos, estão sempre integrados em grupos em que já estão colegas da casa, chamamos assim, e há sempre uma partilha semanal. Portanto, há um acompanhamento tanto a nível de avaliação, como de exposição de conteúdos, de partilha de estratégias, e que eu considero que até funciona bastante bem. A parte social e a parte motivacional, a tal integração, até chegarmos a um ponto de inclusão, que é de parte a parte, temos o cuidado no início do ano, que já é identidade, e aí a importância da identidade da escola, de abrirmos a escola com um tema. Isso significa que há uma preparação muito grande, não só a nível de curricular, mas de decoração da escola, construção de materiais. Portanto, é quase um primeiro carnaval em setembro, que é montado para surpreender os nossos alunos. E essa semana acaba por ser muito importante, porque há um envolvimento imediato de todos os colegas, todos têm tarefas, e acaba por haver uma partilha muito grande de experiências. E eu, nessa altura, eu começo a perceber mais ou menos quais são os interesses dos vários professores. Depois temos professores que estão mais ligados às experiências, outros ligados às ciências, outros que são mais criativos, porque até têm a formação de educação visual à parte, e quase que se vão criando grupos de trabalho. E isso acaba por ajudar muito na organização. O que é que eu sinto também que acaba por se fazer de uma forma informal, é algo que nos é dada essa liberdade para estas gestões intermédias, que é sempre que eu consigo identificar momentos de maior stress na altura das avaliações, momentos com há uma concentração maior de organização de atividades, em que se começa a notar no grupo de professores
alguma oscilação ou algum conflito, eu vou inserindo algumas dinâmicas de grupo. Podem ser banais, mas a verdade é que até agora têm funcionado. O amigo secreto, de repente sai o amigo secreto, de repente sai o jogo de fotografias antigas e vamos tentar descobrir. Um almoço informal que surge porque há sempre um bom cozinheiro no grupo de professores. E estas pequenas dinâmicas de grupo, mais práticas, mais lúdicas, e que nos foge um pouco da responsabilidade do dia, vão fazendo a diferença. É a experiência que eu tenho. Acredito que, quando passarmos à parte das perguntas, provavelmente terão outras partilhas para fazer connosco, mas efetivamente resulta. O que é que eu acho que ainda falta? Team building. Já passando, se calhar, à terceira ronda, eu acho que é fundamental começarmos a ter este tipo de práticas. Não só pela parte social, porque através desse team building, se forem dirigidos para muitas situações que nós temos dentro da sala de aula, fazer um team building em que uma pessoa tem que se colocar numa posição de exposição, de ler um texto em outra língua, de fazer um desafio matemático. É como se estivéssemos a calçar os sapatos dos nossos alunos, porque muitas vezes a gestão na sala de aula trazem-nos muitos desafios. Se nós refletirmos interiormente, também não os conseguimos superar assim tão facilmente, muito menos uma criança. E através dessas dinâmicas de grupo, que eu sou muito apologista, podermos ir passando por essas experiências e sentindo o que é que o aluno está a sentir, ou então o que o colega está a sentir. Porque a nossa insegurança no início de carreira, e até outras inseguranças quando assumimos outros projetos novos, outros cargos, nós também as sentimos e também não as queremos projetar para a criança. Então, este trabalho nosso também tem de ser feito. E é uma forma simpática e lúdica que pode ultrapassar aqui muitas barreiras entre colegas e na gestão de sala de aula. Pela experiência que eu tenho, é muito importante termos estruturas, esquematizações de procedimentos. Nós, neste caso, funcionamos já como drive, porque acaba por estar sempre de acesso fácil a qualquer colega, como se organiza uma visita de estudo, quais são os passos, como se organiza tantas outras tarefas dentro da escola. É muito importante a escuta ativa. Termos a disponibilidade para quem está do lado da coordenação de ouvir os colegas. Temos a tendência para dirigir e para colocar muitas orientações, que às vezes falta o espaço de os ouvirmos. Porque se calhar é por aí que vamos conseguir uma integração mais eficaz. Esta é a minha experiência. Obrigada. Pois, mas eu lamento dizer, não é atualmente a minha experiência. Foi até há algum tempo uma experiência que, não havendo um programa de indução formal, nós éramos, tal e qual como eu vos disse, sempre acolhidos como uma instituição hospitaleira e sempre tivemos quem nos ouvisse e sempre tivemos atividades que ajudavam quem chegava de novo à escola. E não só. Eu também penso que também é importante falarmos no reter das pessoas que estão em final de carreira e que são muito válidas. Eu não me estou a ver, por exemplo, se continuasse naquele anterior agrupamento, não me estava a ver a reformar, por exemplo, na idade da minha reforma, daqui a 4 anos. Agora, neste momento, sim. Neste momento, lá está. A retenção dos docentes não deverá ser pensada somente nos novos docentes, mas também naqueles que, em final de carreira, ainda têm alguma coisa para dar. E eu penso que ainda têm qualquer coisa para dar. Seja como for, não havendo, mesmo não sendo aquele programa, nós vamos tendo no nosso agrupamento algumas atividades em que há reunião de docentes, há o tal almoço do princípio do ano, há o tal arraial no final do ano, mas perdoem-me, não tem o brilho. E não tem o brilho porque falta um diretor. Neste momento nós temos uma CAP e falta o diretor para dar brilho a tudo isso.
Portanto, aquele agrupamento é só mais um agrupamento. Não tenho muito a acrescentar. Com muita pena minha, até gostaria que aqui estivessem mais pessoas do meu agrupamento para poderem ter ouvido a colega, mas eu levo daqui algumas ideias e até pode ser que as possa transmitir e que as aceite. Obrigado, uma vez mais. Temos aqui um terceiro round, com mais algumas questões agora relativas ao papel das lideranças e sugestões de melhoria. E depois passaremos às perguntas e ao mesmo tempo também alguns diagnósticos também do vosso lado nesta partilha. Eu quero deixar também aqui nota também no fundo do trabalho que nos últimos anos, nomeadamente, temos aqui o rosto do professor Domingos Fernandes, o Conselho Nacional tem feito nesta perspectiva de aproximação por um lado, de proximidade, não é? Dos territórios, pelo trabalho que tem sido feito por todo o território nacional de contacto com a realidade, que é outra questão fundamental, ou seja, esta necessidade do CNE, por um lado, também conhecer e reconhecer a realidade, e este painel é um motivo de orgulho para mim, enquanto moderador, porque realmente só escutando, por um lado, o terreno, é possível, não é? Propor e mudar, e por outro lado também o poder produzir documentos no âmbito do Conselho que não fiquem, como nós às vezes costumamos dizer nas reuniões, arquivados num arquivo morto, desculpa-me a expressão, ou até num site, sendo ele digital, poderia ser mais dinâmico, mas às vezes não é, mas sim sejam documentos que as escolas e os atores educativos possam utilizar e com eles refletirem no seu dia-a-dia uma prática reflexiva, não só individual, mas também coletiva. Portanto, queria também deixar a nota, e também para a professora Assunção, enquanto evento também coordenado pela quarta comissão, que tem no seu espírito também, por um lado, a necessidade do rigor e também da investigação, mas por outro lado este contacto com o realismo, e talvez por isso nós tínhamos cada vez mais a proximidade dos professores e dos outros atores educativos em eventos do CNE. O CNE voltou ao território, voltou ao seu lugar no fundo, enquanto Conselho Nacional de Educação. Dou-me esta intervenção aqui no meio, mas eu acho que era importante dizer isto, porque o painel demonstra, não é? E seguramente no debate demonstrará ainda mais esta vida que o CNE tem novamente, e esta vida que é a vida do dia-a-dia, que é a vida das escolas. A escola em si própria também tem e é a nossa vida diária. O papel das lideranças e sugestões de melhoria, portanto, duas questões aqui que se pode estender por uma terceira. Que papel desempenham os órgãos de gestão de topo e de gestão intermédia na promoção de uma cultura de acolhimento, socialização e integração profissional, por um lado, já foram tocando numa outra situação. Consideram que as lideranças escolares estão conscientes e habilitadas para os desafios inerentes à indução, e temos tido também no Conselho um debate muito profundo sobre as mais diversas lideranças, não é? E teremos aqui também seguramente muitas topas intermédias aqui muito a dizer, e depois que recomendações, não é, deixariam para melhorar os processos de socialização dos professores em início de carreira. Portanto, vamos voltar então aqui novamente. Acaba de começar depois. Não há como dizer o papel das lideranças. Nós somos pessoas, somos seres humanos, e, portanto, seja a liderança, o diretor, seja a equipa que está junto com ele, que é uma direção, e assim que eu entendo, quer sejam os intermédios, ao longo de toda a estrutura, é fundamental. No nosso caso, eu aposto muito nas relações informais, porque sei que são muito ricas mais que as formais. Por exemplo, eu posso puxar tudo menos o bar da sala dos professores. Por uma razão simples, porque sei que eu preciso das pessoas a falar àquela hora, a discutir, a comparar testes, isso de imensa articulação surge lá. Mas, por exemplo, eu também sei ver quando um grupo disciplinar, por exemplo, ou um grupo disciplinar que trabalha bem, cria uma dinâmica, quando não cria, isso é inclusive visível ao nível de decisão nacional. Quando saio do ano no exame nacional, eu sei que tenho a perfeita noção daquilo que eu observei durante o tempo, que o grupo não esteve a funcionar tão bem como é visível até quantitativamente. Portanto, as dinâmicas que se criam, particularmente os informais, no momento, a associação fazemos sempre um ver de honra por honra, um ver de honra, jantar de Natal, ceia de Reis, todos esses momentos criam um momento, mas a sala de professores é um sítio fundamental para que aconteça
depois também a indução como deve ser. Portanto, a liderança é fundamental. As boas práticas passam por aí, passam por uma direção de porta aberta. Agora, face à mutação que se espera do sistema educativo, isto era na altura para os alunos estrangeiros. Eu tinha um aluno ou dois estrangeiros, com um imenso sucesso. A estratégia era pô-lo ao lado do menino português. E ao passado 3 anos, ele falava português português e convivia português era a língua natural estável. Agora, quando eu tenho 15 pakistamentos numa turma, podem ser alunos de grupo, que estão em Braga, já não consigo bastante entre eles, já não falam, criam um grupo próprio e todo o processo e a estratégia que temos cai a pico. Portanto, as escolas estão precisamente perante o mesmo desafio, passam número de docentes. Eu tive essa preocupação o ano passado, correu mais ou menos, porque eu tivesse tudo melhor, estava à espera de um grande afeto de docentes, que eu disse à escola, nem é só a questão da entrada na profissão, só que agora, além de termos a entrada na profissão, vamos ter que as coisas feitas das escolas centrais, os docentes das escolas periféricas vão se querer aproximar das centrais, os docentes da entrada inteira vão para as periféricas e vamos passar uns tempos de elevado turbilhão de votação de docentes, por causa da atividade das profissões e tudo mais. Isso, acho que temos que passar para um outro patamar de responsabilidade e até de formalização e de maior objetivação das políticas de educação e das práticas. O meu percurso profissional é bastante curto, ou seja, eu não tenho muito esta questão, então não tenho possibilidade temporal. Mas falar de liderança é um pouco complexo. Cada um tem a sua forma de liderar e não há duas formas de liderar igual. Eu já tive diretores que aprenderam muito positivo e foram muito comigo, já tive outros diretores que estavam completamente, mas falar relativamente a este assunto é sempre um pouco complexo, por isso relativamente eu acredito que em parte sim, no sentido da informal e não formal. Ou seja, criar, como referiu, criar aqueles momentos, aqueles mais que referidos a reais, as festas, os jantares, os almoços escondidos. Isso sim, isso já está implícito e já está em prática. Embora, quando eu entrei no ensino, tenha um bocadinho que antes das avaliações, o ambiente era completamente diferente. Estes eventos eram realizados com mais sequência. Relativamente a conselhos de futuro, tendo saído mais recentemente da universidade, acho que falta claramente a ponte, falta construir a ponte. Eu lembro-me, quando saí de fui dar aulas, eu estava completamente perdido nesse aspecto. Isso aqui uma grande dificuldade e acredito que se não tivesse tido a rede local que tive de suporte, se calhar hoje não estaria aqui, faria parte da estatística que vocês não me ia habituar, não me ia acreditar. Quando mal uma vez, porque queria se calhar a passar por isso novamente. Falta, sobretudo, criar essa ponte e essa proximidade entre as universidades e as escolas, na minha opinião, para reforçar esses laços de entrada, de superar barreiras, de superar desafios e conseguir responder de forma positiva a tudo isso. Os desafios têm sido constantes, isso tem-se percebido nos últimos anos, com este tal turbilhão e com esta mudança constante, seja de professores novos, como mais velhos. Eu este ano tive exatamente esse desafio. Uma professora que era o primeiro ano que dava aulas, portanto, o suporte do grupo de ano teve de ser reforçado, mas depois, em termos de gestão comportamental e disciplinar da turma, tivemos que reajustar, portanto, acabou por ter durante um período, e foi uma decisão conjunta, de ter coadjuvação, não foi um mentor, não ia ali, não tinha o papel de supervisionar, mas sim ajudar nas estratégias em sala de aula. E foi uma solução que foi encontrada conjuntamente, com monitorização ao longo do ano, e seguramente vamos ter mais desafios nos próximos anos, com entradas de novas pessoas. Naturalmente não sabem tudo, nós tivemos exatamente as mesmas dificuldades. É importante quando temos uma equipa, mas lá está, foi um ajuste de horários, não houve recursos extra para essa dinamização, mas também um bocadinho pela boa vontade dos colegas, de professores de apoio, que não se importaram de dedicar algumas horas para poder ajudar nesse sentido. Também senti necessidade de estar presente nas reuniões com os encarregados de educação, porque lá está, ela ainda não se sentia preparada,
E é importante que eles depois também sintam que têm o nosso suporte deste lado. Não estamos ali como guarda-costas, estamos ali para ajudar a dar resposta, e à medida que ela vai ganhando autonomia, nós vamos recuando no nosso papel, porque também é bom sentir que já consegue fazer sozinho. Também tem a ver um bocadinho com a disponibilidade que o professor mostra, de querer ser ajudado. Falávamos isso de manhã, muitas vezes temos de ser nós a admitir que temos dificuldades, e não há problema nenhum nisso. Ou então, nós que estamos deste lado, já com alguma experiência, ter esse olhar atento para conseguirmos perceber que há ali uma fragilidade ou ali uma aprendizagem ainda para fazer, como tantas outras que vamos tendo, e todos temos esse percurso. Outra dificuldade que eu também vou sentindo, também uma colega falou, é com os colegas que realmente vêm de outras escolas já de muitos anos e que depois têm alguma dificuldade em ajustar-se às dinâmicas. Não digo que seja por falta de vontade, mas sim porque se habituaram a fazer sempre igual, ou ajustado às dinâmicas da outra escola. E isso sim é difícil e no tempo, se formos ver numa intervenção temporal, é muito mais longo. Conseguimos integrar, conseguimos perceber em que ponto é que vamos conseguir motivar aquele colega, seja educador ou professor, ou então dar-lhe essa função de poder ajudar o mais novo. E aí sim, tem sido uma estratégia, vai sendo uma estratégia mais eficaz. Estas duas realidades estão muito presentes, e aquilo que eu imaginava, se calhar erradamente, ou se calhar de uma forma mais romântica, de acharmos que temos de ter, com os quadros de escola, iríamos ter alguma estabilidade nas escolas, isso não está a acontecer e parece que não vai acontecer. Continua a haver muita mobilidade e a identidade é mais difícil de manter. Portanto, é um trabalho constante. Felizmente não temos horários temporários, temos horários anuais, mas é um trabalho constante. Portanto, estamos constantemente a ser desafiados com estas questões e estamos cá para dar resposta e para sermos cada vez mais criativos. Eu concordo plenamente que seja necessário existir um programa de indução formal e que não tenhamos que depender da sensibilidade de cada um de nós para acolher os docentes, quer os novos docentes, quer qualquer docente que esteja em dificuldade. E lá está, não é só aqui no continente que existe este problema, porque inclusivamente na Madeira, eu em setembro recebi um telefonema eu partilhei até com a colega, recebi o telefonema de uma amiga minha, de longa data, que tinha uma cliente que ia lecionar numa unidade de multideficiência. E ela lembrou-se que tinha uma amiga no continente que era professora de educação especial. E disse: Andreia, eu vou já pôr-te em linha vou já telefonar à Isabel e ela vai-te dizer como é que tu has de funcionar com os meninos e com a tua turma. E efetivamente eu fiquei com o número de telefone da colega, falei com a colega, dei-lhe os conselhos que eu achava que deveria dar, a forma como eu trabalhava na minha escola, com os meus meninos, com os pais dos meus meninos, e o que é certo é que essa colega está numa unidade de ensino estruturado e convidou-me para, em maio, eu ir à Madeira apresentar, no fundo, a minha história de vida, que é um bocadinho sui generis. E eu fui à escola do Jardim da Serra. E aquela colega a quem eu tinha dado conselhos, eu vi que naquela escola, se eu voltar à Madeira, é ela que me vai dar os conselhos. Porque ela está a trabalhar de uma forma muito melhor do que aquela que eu trabalho. Portanto, lá está. É pena que assim seja e que nós tenhamos que nos basear na sensibilidade e que não haja um programa pré-estabelecido e que não seja dado tempo aos professores mentores, e para poderem apoiar ou os professores novos ou todo o professor que necessite. E lá está, volto outra vez eu a dizer, se tivermos alguém na escola que nos acolha e que seja hospitaleiro, sim, isso aí
As coisas amenizam-se. Se não tivermos, é um caminho muito, muito difícil e muito espinhoso. Obrigado uma vez mais pelos vossos contributos. Pegando aqui no gancho do tempo, que é uma coisa que todos nós, não é, temos como problema, não só aqui no painel, mas nas nossas vidas, não é, no nosso trabalho no dia a dia. Julgo que é realmente fundamental que nós aloquemos tempo na escola para debater o tema. Não é? Percebemos, ainda por uma ou outra intervenção do público, que a questão da indução é uma questão que é pouco debatida nas escolas, também percebemos isso pelos painéis durante a manhã, e realmente é preciso que todos levemos o tema para ser discutido, não é? Levemos o conceito para ser discutido, nesta perspectiva de não existir, não é, divergências conceptuais sobre o que estamos realmente a falar, o que é indução, diferenciando de outro tipo de modelos, mas acima de tudo, para além de levarmos realmente o assunto, temos que discutir com tempo, porque no fundo não é perder tempo, é mesmo ganhar tempo nas nossas comunidades, quando conseguirmos que este seja também um tema central da reflexão de todos os nossos docentes, e não só docentes, mas também todos os restantes profissionais de educação, porque hoje temos uma panóplia de profissionais nas escolas, não é? Que abrem o leque das ofertas das escolas também e abrem o leque deste tipo de partilhas e deste tipo de pensamento coletivo que podemos realmente fomentar. Eu não vou fazer uma síntese do que foi dito, como é natural, mas pego só aqui em 3 ou 4 tópicos do que acabamos por destacar. Destacamos, por exemplo, acolhimento, falamos do lado humano, mas por outro lado falamos de portas abertas e portas fechadas, não é? Falamos de questões mais de índole administrativo, como os tipos de horários, não é? Os horários desfragmentados, o trabalhar em várias escolas, mas ao mesmo tempo também a própria mobilidade e instabilidade do corpo docente, que também, como sabemos, interfere, o chegar depois do tempo, entre aspas, da indução, porque normalmente temos um tempo de acolhimento, que às vezes não é o tempo certo de acolhimento, até porque normalmente guardamos o acolhimento para quem já está lá dentro da comunidade, porque aqueles que vão de fora, nomeadamente nos últimos anos, eram colocados na reserva 2, 3, 4 e nesse momento já está a escola em toda a velocidade a funcionar e cada um, muitas das vezes, com o seu paradigma pessoal, não é? E já muito menos interessado naquele tipo de recepção e acolhimento a este tipo de professores. Por outro lado, a questão das autarquias também e do tipo de atores que podem ser parceiros neste processo. A escola, felizmente, está cada vez menos isolada e este conceito de comunidade educativa tem que ser cada vez mais reforçado. Por outro lado, dinâmicas de equipa, as que existem e as que podem ser promovidas a todo o nível, mesmo índole, questões de gestão, não é? Que hoje podem, como é natural, até porque a gestão educativa também tem ferramentas da gestão. Depois, ferramentas digitais também, falamos de ferramentas digitais, nomeadamente ferramentas digitais de colaboração, que por um lado aproximam e às vezes afastam, portanto até aqui temos algumas divergências, e por outro lado, no fundo, também para terminar, a resistência à mudança. Nós sabemos que todas as organizações têm, por si só, alguns elementos com grande resistência à mudança, média resistência e resistência, e depois há uns poucos que estão abertos à mudança e que têm que ser realmente os pontas de lança para conseguir mobilizar todos os outros para que com eles procedam a essas alterações. Agradeço uma vez mais os presentes pela riqueza da vossa participação. Agradeço também à assessoria técnica do CNE, que tem sempre um trabalho fantástico no meio desta organização, que espero que nos pareça muito natural, mas tem aqui muito trabalho da parte também das assessorias. E agora passamos, assim, de salto direto para o debate, para escutarmos a vossa voz, não é? Até porque grande parte dos rostos que estão aqui, muitos conhecemos, são professores, não é? Têm também eles próprios a sua prática, a sua experiência, não é? Ao longo dos anos. Eu, ao contrário do que foi dito há um tempo, eu acho que é toda a gente muito jovem, que está aí sentado desse lado. Portanto, temos uma plateia ainda muito jovem, até porque estávamos a discutir no almoço, não é? Este conceito do novo, entre aspas, e do velho, não é? Porque tínhamos colegas, às vezes, mais velhos, que eram bem mais novos do que outros novos que entravam, nas dinâmicas, na forma de estar, na jovialidade com que encaram o dia-a-dia, a resiliência do seu trabalho nas comunidades educativas. Portanto, não sei quem é que quer
colocar a primeira questão ou partilhar a primeira reflexão, sendo que nós conseguimos aqui recuperar algum tempo e ficamos aqui mais ou menos com 15 minutos para um debate. Portanto, primeira participação. Obrigado. Muito obrigada pelos vossos testemunhos de 4 sobreviventes. Eu chamei-vos sobreviventes porque, embora a colega Isabel tenha, se eu percebi bem, atualmente uma situação menos positiva, eu acho que vocês são sobreviventes e, de facto, os vossos testemunhos vão ao encontro daquilo que se disse, nomeadamente a professora Eva, da complexidade da função docente, que vai para além dos anos educatórios, não é? E que pode acontecer até na entrada na escola, não é? Numa nova escola, numa situação, por exemplo, no caso da sua colega da Madeira. Eu queria, no entanto, sem tirar de todo o interesse dos vossos testemunhos, queria-me centrar um bocadinho numa questão específica ali ao colega, ao doutor José João Andrade, exatamente, eu peço desculpa, não estou a minimizar a importância dos vossos estudos, mas só queria perguntar ao colega, porque penso que o colega investiu, de facto, a importância do olhar atento da direção, independentemente de ser o diretor, parece que até ali era importante, ou de um conjunto de estudos intermédios. Mas o colega, segundo eu percebi, teve uma experiência concreta no LUC de um programa de indução formal. Falou-se aqui muito. Eu gostaria de saber se me consegue dar a sua opinião sobre se fez diferença um programa estruturado, em que se envolveu, destas práticas informais. Respondendo já para ser rápido, o LUC foi um programa que não teve muita grande dimensão nacional. Tinha um grupo prático e um grupo de controle que não teve formação. Portanto, a nível nacional eram poucos estudantes, na escola ainda foram menos. Portanto, é muito perigoso quando tiramos conclusões de grupos muito da minhas. No meu caso concreto, tive lado positivo e lado negativo. Tive quando o mentorando, os mentores foram os mesmos, eu conheço, os foram mais escolhidos, não é por aí que o problema à partida, salvo outra opinião, poderia mal. Mas há um problema que tem tal que já tive lado apresentado de manhã, por todos vós, foi excelente, foi isso. A resistência, por exemplo, do mentorado. O mentorado, se já estiver, que é o contexto do lucro, o mentorado já com experiência, que é o problema que também temos quando chegam novos colegas a uma escola, trazem toda uma bagagem, toda uma experiência, uma forma que entendem como 100% já correto a fazer, apesar do lucro ser para colegas que voltavam ao sistema educativo, são pessoas que já não têm a mesma apetência para ouvir o mentor ou para seguir as etapas. Portanto, tivemos um caso, um deles foi altíssimo sucesso, deu mesmo bastante bem, porque isto depois daquela apresentação que eles fizeram, e tenho aqui alguns até o Zoom do PowerPoint que eles apresentaram, mas também tive outros casos que não foi tão de sucesso, porque houve claramente uma resistência ao longo do ano inteiro do mentorado, por exemplo, em relação ao processo. Isto levantou uma outra questão, porque já tive uma conferência de um tema semelhante, foi executado pela Casa do Professor, e também foram falados alguns casos estrangeiros, aqui falámos no caso dos países bálticos, no caso lá foi apresentado a Alemanha, que é uma questão sempre polémica, que é induzir avaliação do processo e consequências para o docente que é alvo do processo de mentoria. Mas eu sei que estamos com uma comemoração, por exemplo, em relação ao período probatório e a polémica que foi o período probatório, para saber que isto não é uma matéria consensual e fácil. Mas a questão é que o processo do lucro, no caso concreto, tem muita boa vontade dos atores. Não é? Se a boa vontade do mentor até pode ser controlada e afinada se a direção souber fazer, ao trabalhar na escola, o posicionamento do mentorado depende muito, aspas, é um processo um bocado facultativo e de como na boa vontade ele segue. Agora volto a dizer, tivemos um lado muito positivo, o envolvimento de um dos lados foi muito positivo, com dois atores, um muito positivo, um mais ou menos, e um não foi, claramente não foi positivo. O lado positivo foi que até em projetos Erasmus entraram, participaram e a partir daí estavam claramente inseridos na comunidade. Em outros casos não. O seu papel vinha dar aula, basta, como dizia um professor meu, acho que foi o professor Almerino, que tem na Universidade do Minho, o professor ganha muito, ganha pouco, depende. Há aquele professor que entra, depende, aquele professor que entra com a pasta, faz a aulinha dele, diz a matéria, nem a explica e sai, ganha muito bem. Há aquele outro que se envolve sua parte
faz as 2, 3 horas a mais, esse não ganha nada. A miséria do salário que ele leva para casa. E, portanto, todos os processos muito pequenos no sistema educativo e no Estado estão um bocado presos aí nessa dimensão. É sempre polémico dar a volta a ela, não me atrevo a sugerir alterações, mas esta é a experiência que tivemos de ver. Não sei se temos mais questões. Temos ali o Fernando. Olá, eu quero começar por dar os parabéns a todo o painel. Alguns elementos já nos conhecemos bem, outros não, mas uma palavra em particular ao colega História, de Moncorvo, Vila Flor, Terra Verde, Alfândega. Exatamente, boa gente. E dizer que realmente foi um gosto ouvir a forma como descreveu, porque estava a falar de pessoas que, sem saber, nós conhecemos. E, portanto, desde o Eduardo e por aí fora. Passando a esta questão, dizer-vos também que ouvimos, melhor dizendo, alguns testemunhos que eu considero que acabam por ser muito também genéricos. Quer dizer, falamos da indução profissional, mas a questão da indução profissional não passa apenas pela parte mais direta, digamos, pedagógica das pessoas, passa por toda uma envolvência, por todo um contexto, desde a forma, e tivemos aí relatos, desde a forma do senhor das malas, enfim, à senhora da secretaria, quer dizer, passa por toda uma envolvência que efetivamente acaba por marcar e ter uma influência, passa a redundância, muito marcante sobre aquilo que é a primeira impressão e que muitas vezes acaba por ser de tal forma determinante para aquilo que nós fazemos a seguir, se continuamos ou se pelo contrário, como também foi referido da parte da manhã, se vamos aí pela Europa fora ver outras coisas que não é isto que nós queremos. A questão que eu gostava de colocar-vos aqui diretamente é, e pondo o foco muito na questão da indução profissional, e está aí o João como diretor, também compreenderá o que eu vou dizer. Eu penso que é determinante, ou que são determinantes as estruturas intermédias. E nós já temos, se quisermos ir pela legislação, nós já temos figuras como o coordenador de departamento. Se procurarmos na legislação, tem também essa função. A questão concreta é, e será que tem meios? Será que tem condições para... Tudo isto requer tempo, como é evidente. A senhora da secretaria ficou até às 7. Sim, ótimo, maravilha, mas ficou por boa vontade, como se costuma dizer. Enfim, essa boa vontade nem sempre surge e nem sempre tem que surgir ou pode surgir. Porque nós percebemos perfeitamente que isso não aconteça. A questão concreta é essa. No caso, por exemplo, do coordenador de departamento, que também tem nas suas competências ou poderá estar já subjacente a essa parte da indução profissional, se existem os meios, se existem os tempos, se existe todos os requisitos necessários para que efetivamente se consiga cumprir verdadeiramente esse objetivo. Obrigado. Eu vou já passar a palavra, não queria cortar, tem esta coisa terrível de moderar, que é cortar normalmente tempo, não é? Para mais questões, mas estamos já naquele limite, até porque depois as pessoas têm as viagens registadas e também tenho a certeza absoluta de que este debate vai continuar nas escolas, vai continuar nas associações de professores, temos aqui muitos representantes das associações de professores e que tem sido um tema debatido, mas tem provavelmente que ser reforçado esse debate e acima de tudo vai continuar este debate nas vossas viagens, não é? Porque muitos de nós temos 200 ou 300 km pela frente e seguramente que o tema da indução será debatido durante a viagem. Temos aqui a resposta. É preciso ter cuidado. Sabe quem está a ouvir, né? Mas pelo contrário ainda continuo a dizer que Moncorvo é terra de boa gente e agradeço imenso, especialmente ao professor Eduardo, que foi, eu digo ao meu pai na carreira docente, e ele teve a visão e a perspicácia de perceber o stress, a ansiedade, o nervosismo, e acalmar, e explicar, e dizer, para mim marcou-me aquela frase, foi o ensino é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade. Você ainda vai ter muito que correr,
por isso poupe-se. Foi o que ele me disse. Relativamente à colega, era a colega de educação especial, que era de Macedo pela Leiras, entretanto foi lá colocada, mas foi nessa, para não roubar mais tempo, era só para fazer esta homenagem a essa pessoa que foi tão importante no percurso e espero que seja comunicada possível. Obrigado. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma nota. Acho que há ali ainda mais uma participação. Boa tarde, meu nome é Cláudia André, sou filha e mãe de professoras. Portanto, a educação, no meu caso, começa praticamente na família, porque a minha mãe era professora do primeiro ciclo e a minha filha está a caminho de ser professora do primeiro e segundo ciclo, portanto, e eu sou professora do terceiro ciclo e segundo. O início da minha carreira profissional, também como contratada, foi feliz, felizmente. A minha colega de disciplina, Geografia neste caso, ensinou-me tudo, também tinha um horário de 7, 8 horas, ensinou-me tudo o que eu precisava de aprender naquele ano, apesar dos muitos intervalos que tinha entre as horas, porque também era um passador, como costumamos dizer, esse mesmo horário. Esta integração foi tão importante ou tão boa para mim, porque a escola também tem um ambiente fantástico, que, como contratada em 1997, foi a minha primeira escola e atualmente estou efetiva naquela mesma escola, que não é no concelho onde resido e que neste momento, felizmente, não pretendo sair, por enquanto, se tudo correr bem. Portanto, entretanto, passei por muitas escolas e todas elas com histórias mirabolantes, umas muito boas, outras muito más. Recordo especialmente no muito mais, tínhamos um diretor à frente de uma secretária e nós, todos os que estávamos a chegar à escola para nos apresentarmos, estávamos em fila à frente dele. Ele perguntava-nos o nome do grupo disciplinar, entregava-nos o horário e dizia amanhã começam as aulas. Portanto, desde aí até outras experiências fantásticas, há muita história para contar, todos nós as temos, felizmente ou infelizmente, mas isto também nos cria algumas resistências. O que eu gostaria só de deixar como testemunho barra questão, para refletirmos, eventualmente para responder, se calhar já não há tempo, é que temos durante o dia ouvido aqui sobre indução, associar a indução a outras temáticas que me parecem muito diferentes. O período probatório, por exemplo, eu, como disse, comecei a ser professora em 1997 e em 2015 tive que fazer o período probatório. De 1997 a 2015, se eu precisasse efetivamente provar que era capaz de ser professora, vejam lá os estragos que eu tinha feito naquele caminho. E, portanto, eu penso que o período probatório é uma questão logística, burocrática e administrativa, que sim, é importante para a formação, mas temos que garantir que ele acontece realmente no início, quando começamos nas escolas. E penso que se calhar ganhávamos em refletir separadamente destes três conceitos: avaliação de docentes, e período probatório e intuição. Penso que são três assuntos interligados, mas que deviam de ser trabalhados, pensados separadamente, porque sob o risco de estarmos eventualmente a prejudicar a operacionalidade de quaisquer uma destas três ações. E era o meu contributo que tinha para deixar. Muito obrigada. Muito obrigado uma vez mais. Vamos ter que encerrar o painel. Ainda há mais uma pessoa, ainda não é desta que encerramos. Boa tarde, César, e obrigado ao professor Domingos Fernandes por esta iniciativa, que esta palavra Joaquim Pinto, da Associação de Professores de Matemática. Eu vou tirar um bocadinho ao lado e vou desafiar-vos a pensar também nos estágios que neste momento não existem. O que nós temos é um professor a assistir um ano inteiro a aulas e isso não é nada. E eu podia estar aqui a falar das minhas experiências todas. Comecei com 2 turmas em 1992, cheguei ao fim do ano bem, se calhar essa foi a minha impressão. Também tive uma experiência de esse lugar é meu e a minha resposta foi: pode sentar ao meu colo, mas pronto. Agora, fui orientador de estágio de estagiários com turmas, como eu tive, fui orientador de estágio com estagiários sem turmas e hoje sou supervisor de estágio. Portanto, e a minha experiência é: voltem aos anos de 90, até para resolver o problema da falta de professores, e lanço este desafio ao professor Domingos Fernandes para pensarmos um bocadinho na formação inicial e no estágio, como estamos a pensar aqui na indução, porque se calhar fazemos aí a indução. Obrigado.
Joaquim, muito obrigado. Julgo que agora é mesmo o fim e já que estamos em reptos para o Professor Domingos Fernandes, eu lanço mais um, que é para alugarmos este auditório para a próxima discussão, porque acho que este tema tem ainda muito para dizer. Muito obrigado então. Boa tarde a todos.